Paz do Senhor, tudo bem, meus amigos? Vamos a mais uma história? Primeiro vamos fechar nossos olhos e fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, maravilhoso, exaltado, Senhor, muito obrigado pelo seu carinho, pelo teu perdão, pelo teu cuidado, por nosso lar, por nossa família, Senhor, muito obrigado por tudo. Venha, Senhor, fazer presente em nossas vidas e tomar conta de tudo aquilo que nós fizermos. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada criança, cada família que está assistindo. Em nome de Jesus, amém! Vamos lá então abrir mais uma vez este livro maravilhoso que é a Palavra de Deus, a Bíblia. Aqui está recheado de histórias maravilhosas. E hoje nós vamos falar sobre uma moça muito especial. Será que vocês já ouviram falar dela? O nome dela é Esther. Então hoje nós vamos aprender sobre Esther. Há muito tempo atrás, havia um rei chamado Assuero. Como é o nome dele? Assuero. Este rei, ele era muito vaidoso. Ele era muito rico e ele adorava dar festas para todo o reino. Ele tinha muito ouro, muita comida, muita bebida e ele era muito exibido. Ele pediu então que chamasse a sua esposa Vasti. Vasti não foi até a festa e ele ficou muito bravo. Ela se negou, ela desobedeceu ao rei. Ele queria mostrar para todos o quanto ela era bela e charmosa, mas ela se recusou. Ele ficou muito bravo e então ele disse que ia dar uma lição em Vasti. Sabe o que ele ia fazer? Ele pediu para que chamassem todas as moças bonitas do reino, todas as mais belas e formosas, porque ele ia escolher uma nova rainha. Havia na cidade um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu cuidava de sua sobrinha e ela era como se fosse sua filha, Esther. Eles pertenciam ao povo judeu. Mardoqueu soube que o rei queria escolher uma nova rainha e ele decidiu preparar sua sobrinha Esther. Mardoqueu disse a Esther para que não contasse que ela pertencia ao povo judeu. Naquela época, várias moças foram escolhidas para serem apresentadas ao rei. Quando o rei Assuero colocou os olhos em Esther, ele se apaixonou e pediu para que a coroasse como rainha. Mardoqueu era muito leal ao rei e ele descobriu que iriam fazer alguma coisa contra o rei. Mardoqueu se apressou a contar a Esther para que ela pudesse alertar ao rei. O rei ficou muito agradecido. Depois o rei Assuero designou um homem chamado Amã para ser o comandante de todos os príncipes. Ele era muito orgulhoso e ele não gostava do povo judeu. Amã queria que todos os servos do rei se inclinassem e se prostrassem perante ele. Mas Mardoqueu não se inclinou, pois ele só reverenciava o Deus Todo-Poderoso. E assim Amã descobriu que Mardoqueu era judeu. Amã ficou enfurecido, encheu-se de ódio. Ele era um homem mau e quis dar uma lição em Mardoqueu. Amã então fez fofocas a Assuero. Disse que havia um povo em seu reino que tinham leis diferentes da dele. Então o rei ficou enfurecido e disse a Amã que ele poderia fazer o que ele quisesse e deu o seu anel a ele. O anel naquela época havia uma marca que somente o rei tinha. Era como se fosse uma assinatura. E Amã ficou com o anel do rei. Amã queria matar todo o povo judeu. Homens, mulheres, crianças, velhinhos. Ele queria matar todos, acabar com todo o povo judeu, porque o povo judeu era o povo que servia a Deus. Mardoqueu, quando soube disso, ele rasgou as suas vestes. Mardoqueu, quando soube essa situação, ele rasgou as suas vestes. Ele rasgou e ele
Mardoqueu, quando soube disso, ele rasgou as suas vestes. Ele rasgou e se vestiu de pano de saco. Isso, nessa época, era um sinal de profunda tristeza. Mardoqueu, vestido dessa maneira com pano de saco, ele não podia passar pelas portas do rei. Como é que ele ia avisar Esther? Ele então pediu para que levassem um recado a ela. Quando ela soube de tudo isso, ela pediu para que o povo dela fizesse oração e jejum durante 3 dias. Esther havia se preparado durante um ano com muitos cremes, com muitos óleos, perfumes, para ficar cada vez mais bela para o seu rei. E então, após esse jejum, ela decidiu que ia preparar um banquete e chamar Amã e o rei Assuero para participar do banquete. Esther preparou então uma mesa muito bonita para o rei Assuero e Amã, um jantar maravilhoso. Amã e o rei Assuero ficaram muito contentes com isso. Quando Amã chegou em casa, conversou com sua esposa Zeres, falando sobre a situação, que ele não gostava de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se inclinava perante ele. Então sua esposa Zeres deu uma ideia para ele, que ele enforcasse Mardoqueu. Naquela mesma noite, o rei Assuero perdeu o sono e pediu para que seus empregados trouxessem o livro de memórias. Neste livro de memórias, ele leu justamente a parte em que Mardoqueu havia o livrado das garras daqueles homens maldosos. E veio a lembrança. O rei, então, pediu para chamar Amã para fazer uma pergunta. Perguntou a Amã o que ele faria com um homem justo. Amã ficou se achando, pensou que estava falando dele. Mas o rei disse que estava falando de Mardoqueu. Amã ficou angustiado. Esther, então, fez outro banquete, convidou novamente o rei e Amã. Neste banquete, o rei Assuero perguntou a Esther o que ela desejava. Esther disse a ele, então, que desejava que trocasse sua vida pela vida de seu povo. Após estas palavras de Esther, o rei saiu pensativo. Quando o rei voltou, percebeu que Amã estava muito perto de Esther e pensou que ele fosse fazer alguma maldade a ela. Isso fez lembrar da forca que Amã havia preparado para Mardoqueu. E pensou, vou colocar Amã no lugar de Mardoqueu. Então o rei Assuero decidiu dar o anel que havia dado a Amã a Mardoqueu. Graças à oração e jejum do povo, Deus deu livramento para todo o povo judeu. Graças a Deus, Deus usou Esther como um instrumento para livrar o povo judeu das garras de Amã. Vamos então deixar um versículo para memorização. Está no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Amém? E esta foi a história de Esther. Uma mulher foi usada por Deus para salvar o povo das garras de um homem muito maldoso. Amém, irmãos? Então vamos agora ficar com esta palavra em nome do Senhor Jesus. E até a próxima história. Tchau!